E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui para falar de um livro que ele é maravilhoso. Assim, eu não terminei de ler ele ainda, mas eu não preciso ler ele inteiro para reconhecer o trabalho que foi feito e para recomendar ele para vocês, porque assim, é um livro que eu me apaixonei pelo jeito que ele traz o conteúdo. Então, hoje, obviamente, você já deve ter visto na thumb, a gente vai falar do Entendendo Algoritmos. Esse livro aqui que eu comprei, basicamente, porque eu vi a galera postando bastante no LinkedIn, a galera falando bem. Falei, bom, vamos ver o que tem de tão interessante nesse livro, né? E, assim, eu precisei ler, sei lá, umas 5 páginas para entender o porquê ele é tão bom. Então, pega o seu cafezinho aí, que logo depois da vinheta a gente vai conversar sobre o porquê que esse livro ele é tão bom e para quem eu recomendo esse livro, esse tipo de conteúdo, beleza? Então, simbora! O livro Entendendo Algoritmos, se você não sabe, ele basicamente traz a explicação sobre vários algoritmos que a gente tem, obviamente, né? Besta. Mas assim, ele traz uma explicação sobre algoritmos que a gente vê, principalmente se você está na faculdade, é muito provável que você vá ver esses algoritmos. Então ele começa trazendo o que é uma busca binária, o que é uma busca sequencial, qual que é a comparação das duas, por que uma é melhor que a outra. E ele começa explicando já o conceito de Big O Notation, que, cara, assim, é fenomenal como ele explica as coisas, como esse livro ele é extremamente didático. E como eu já trabalhei com educação, como eu já trabalhei dando aulas, gerando conteúdo, pensando em exemplos, tentando deixar mais fácil esse mundo que é complexo, que é o mundo da programação, da tecnologia, esse livro ele faz um trabalho maravilhoso com isso. Porque além de explicar de uma forma simples e direta, ele também traz muitas ilustrações, ele traz muitos desenhos, uma explicação bem completa, porque como tudo é meio que digital, às vezes a gente só lendo uma descrição não é o suficiente. Às vezes sim, de fato, é preciso desenhar, é preciso explicar o desenho, e é justamente o que esse livro traz. Ele traz vários algoritmos com explicação, com desenho, com analogias do mundo real. E eu comecei a ler ele ali, eu li o primeiro algoritmo, eu vi ele falando sobre o Big O Notation, eu vi ele falando sobre as buscas, né? Busca binária, busca sequencial, o que uma é melhor que a outra, os motivos. E aí eu pensei, bom, muito legal, gostei bastante do livro, mas vou pegar um algoritmo mais pra frente, afinal vamos ver se ele consegue me explicar um algoritmo mais complexo de uma maneira também fácil do jeito que ele ensinou os primeiros. Então eu peguei um dos últimos algoritmos que ele ensina, que é o algoritmo de cavezinhos, e com uma leitura extremamente rápida e simples, ali passando o olho por cima, e sei lá, em questão de 10 minutos ele conseguiu me explicar muito bem qual que é a ideia do algoritmo, como ele funciona e para que ele é utilizado na vida real. Então é um livro que me apaixonou, eu amei esse livro. E para quem eu recomendo esse tipo de conteúdo? Principalmente, eu recomendo esse tipo de conteúdo para você que está iniciando, ou se você já está aí na caminhada de desenvolvedor e nunca viu esses algoritmos, por alguns motivos, né? Se você está começando agora, esse livro ele vai te ajudar muito a melhorar a sua lógica de programação, porque ele traz a solução, né? Ele traz como o algoritmo funciona, mas, por exemplo, no algoritmo de cavezinhos, ele não me deu o código pronto, apesar de existir já um repositório com todos os códigos prontos. Então é interessante você pegar a explicação desses algoritmos, tentar implementar a sua versão e aí comparar com o repositório, comparar com o que a gente tem online, para ver se você conseguiu entender como o algoritmo de fato deveria funcionar. Então isso vai agregar muito na sua lógica de programação. E também porque, se você está fazendo alguma faculdade de tecnologia, em algum momento algum professor seu vai passar um desses algoritmos e vai pedir para você implementar. Quando eu fiz faculdade, eu tive que implementar o cavezinhos, eu tive que implementar algoritmos de grafos, eu tive que implementar acho que uns 15 ou 20 algoritmos de busca e ordenação diferentes. E cara, se esse livro existisse na época da minha faculdade, não sei se existia, mas eu não tive conhecimento dele, isso com certeza teria me poupado algumas noites mal dormidas, sabe? Porque novamente, não tem como eu dizer isso sem ficar repetitivo.
mas a didática e a dinâmica desse livro é maravilhoso. Eu recomendo fortemente para todos os desenvolvedores que eu conheço. E se você já está há algum tempo aí na jornada de dev e tem dificuldade em lógica de programação, porque eu conheço muitas pessoas que já estudaram aí uns 2, 3 anos e ainda assim sentem que tem essa dificuldade. Então é uma boa você pegar esses algoritmos para treinar o seu raciocínio lógico, a sua resolução de problemas. Ainda mais que ele traz uma explicação rápida, direta e muito bem detalhada, muito bem ilustrada sobre o que você precisa fazer, como o seu algoritmo, como o seu código ele deve se comportar. Então galera, eu não vou me alongar muito mais nesse vídeo, eu estou passando só para recomendar para vocês, porque realmente é um livro maravilhoso, eu gostei demais, eu recomendo para todo mundo, principalmente se você está cursando uma faculdade ou um curso superior de tecnologia, no qual ele precisa de algoritmos como os que estão representados aqui. E como não podia faltar, eu comecei uma série sobre este livro aqui, no qual eu trago os algoritmos que ele mostra, que ele explica. Então a gente vai entender qual que é a lógica do algoritmo e também vamos implementá-lo na prática. Então eu vou deixar o card aqui em algum lugar que eu sempre esqueço, mas a gente vai estar implementando os algoritmos que esse livro faz a explicação. E a gente vai estar utilizando como base a linguagem C. Como eu disse, se você está lendo esse livro, provavelmente você está precisando de uma explicação para algum trabalho de faculdade e provavelmente você vai estar usando uma linguagem de mais baixo nível, que não vai ser o caso de um Java, um C#, um JavaScript. Então, para essa série em específico, a gente vai utilizar a linguagem C ou C++ ali, dependendo do meu humor do dia. Então pessoal, não esqueça de deixar o joinha nesse vídeo, deixa aqui o seu comentário, diz a sua opinião, o que você achou desse livro, se você já leu ele, se você só pegou um PDF na internet, se você conseguiu entender os exemplos que ele traz e se isso te ajudou de alguma maneira e no que ajudou, foi no trabalho, na faculdade, enfim. E valeu!